Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Maria. Através da sua rádio Emboabas Mais Informação, FM 92,7, mais uma edição do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, evangelizando pelas ondas do rádio todos os sábados desde 15 de abril de 1989. Por idealização da inesquecível Dona Adelina Costa Aquino e do saudoso José da Silva Terra. Seu nome nas almas eterno será Dom Bosco. Um oferecimento exclusivo da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado Agostinho. Produção e apresentação, Lauro Lino dos Santos e Família. Procuração, Sônia Maria dos Santos. Supervisão, Padre Ricardo Sávio Sacramento, reitor e pároco de São João Bosco. Saudade das histórias dele, saudade da viola dele, saudades da viola dele, saudade das histórias dele, saudades do velho pai. Quem já o perdeu? Eu e o Lauro, infelizmente, não temos mais nossos pais, como muitos dos nossos ouvintes, mas muitos têm seus pais. Amanhã é o dia do pai. No mês vocacional. Toda a paternidade vem do Pai maior, do Pai do céu, que é o nosso Deus. Ele é a fonte da vida, de toda a vida. Agradeçamos a Ele a vida dos nossos pais. Peçamos a Ele por nossos pais, por nós pais, por aqueles que vão ser pais, os nossos filhos, nossos netos. Peçamos a Ele que ilumine a caminhada de todos nós, para que a paternidade humana seja responsável, que cada um que gera um filho seja capaz de assumir esse filho, que cada um, o ser humano do sexo masculino, antes de gerar um filho, conte até 10, porque é mais uma pessoa humana que vai ser colocada na vida, porque tem menores abandonados, porque tem gente perdida por aí, é porque provavelmente faltou a presença, a figura, o amor de um pai. Dia dos Pais, dia de homenagens, dia de presentes, mas dia de reflexão. Vamos olhar para dentro de nós. Vamos agradecer a Deus, nosso Pai, e vamos ser responsáveis por aquilo que nós criamos, que nós geramos. Parabéns, papais, parabéns do programa A Voz da Paróquia de São João Bosco. Provai e vede quão suave é o Senhor, o Salmo 33. Caríssimos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco, uma boa tarde a todos. Participando com vocês, Padre Nélio. Coloco nesta manhã de sábado as orações todas do nosso retiro do clero online. Em torno de quase 1.260 padres, 55 dioceses representadas, junto a bispos e arcebispos, também diáconos, seminaristas religiosas, rezaram conosco esses dias, de segunda até ontem. Que bom, como Deus é bom. Jesus, o pão vivo do céu.
A liturgia da palavra deste final de semana mostra a continuação da autoapresentação de Jesus como o pão vivo que desceu do céu, o alimento verdadeiro. Para os judeus, ouvintes de Jesus, não era fácil compreender nem aceitar que um filho de carpinteiro, cujos parentes eram conhecidos, tivesse origem divina, e muito menos que pudesse ser dado como alimento. Que Deus é providente e fonte de alimento para o seu povo, ninguém tinha dúvida. Além da experiência do maná no deserto, o caso do profeta Elias, como nos mostra a primeira leitura, é mais um exemplo claro disso. Perseguido, esse profeta fugiu para o deserto. Durante o caminho sentiu-se cansado e abatido, sem forças para continuar, a ponto de desejar a própria morte. A resposta de Deus ao desânimo do profeta foi providenciar-lhe pão e água, junto com as palavras de força e vida. Fortalecido, o profeta alcançou seu destino, o Monte Horebe. O Evangelho mostra que, assim como fez no passado, Deus continua sendo fonte de alimento e de vida para toda a humanidade. Porém, através de Jesus, Ele nos convida a buscar um alimento mais consistente, cujos efeitos não se reduzem a poucas horas, mas que seja sustento para a vida eterna. Apesar de reconhecer a importância do maná para a caminhada do povo de Deus no deserto, Jesus recorda aos seus ouvintes que aquele alimento não possuía vigor de eternidade. Os vossos pais comeram maná no deserto, mas morreram. Para viver eternamente é necessário, portanto, comer o único pão vivo descido do céu. Esse pão é o próprio Jesus, dado em alimento por amor, presente permanentemente na vida da igreja através da Eucaristia e das palavras de vida contidas no Novo Testamento, especialmente nos Evangelhos. Somente Jesus possui a capacidade de oferecer um pão vivo do céu, pois ele mesmo desceu do céu como enviado do Pai para comunicar a vida eterna à humanidade. A nós que temos a oportunidade de nos alimentar dele, devemos buscar seus efeitos transformadores, seguindo as orientações do apóstolo Paulo na segunda leitura. Antes de tudo, devemos eliminar de nossa vida e da comunidade os sentimentos e atitudes que dividem causam mal ao próximo, como o ódio, o preconceito, a rivalidade e os juízos. Alimentar-se de Jesus, o pão vivo descido do céu, é assimilar os seus ensinamentos, é a sua maneira de viver, cultivando relações fraternas, marcadas pelo amor e o perdão e a justiça. São esses os primeiros sinais de vida eterna que o pão do céu nos deve proporcionar. E assim a caminhada da igreja. Nesse retiro, redescobrimos as forças para a missão em tempos de pandemia e esperanças futuras para o pós-pandemia. Nosso pregador do retiro, o cardeal José Tolentino, natural de Portugal, animou-nos na jornada sacerdotal, abastecendo pela própria palavra a coragem para o caminho. É tão bom reaprender de Elias: levanta e come, ainda tens um longo caminho a percorrer. Neste mês das vocações, abraçamos, esse final de semana, junto ao Lauro, aos pais que compõem a história deste programa, unimos-nos a você que é pai, chefe de família. Que Deus te abençoe, guarde, dê ânimo de levar avante a sua missão. À luz de São José, cujo ano na igreja é dedicado, sejamos de fato construtores da família, guardiães dos lares e deles fazer fecundar tantas bênçãos que Deus nos dá. Unimos-nos a você que é pai, aos pais doentes, aos pais idosos, aos pais que portam deficiências, aos pais que estão já aposentados pelo trabalho, a cada pai recém-chegado na missão. Que Deus te abençoe, te encoraje e, como exemplo da escola de São José, conduza a sua família na santidade, nos critérios da palavra e da vontade de Deus. Como é bom ter família. No Brasil, essa semana se abre a Semana Nacional da Família. Elementos todos que nos ajudam a repensar a vocação, nosso lugar dentro da família. Seu lugar de pai, o lugar da mãe, o lugar dos filhos. Compreender aquela palavra do Êxodo, que Deus multiplica a misericórdia dele até 1000 gerações aqueles que o amam. Então multipliquemos na família o amor de Deus.
construamos a vida, que os chefes de família conduzam seu povo a exemplo do que a Bíblia pede. É da figura do homem, o pai, dado aos filhos o nome, a religião e a profissão. Quanta coisa boa um pai pode fazer para conduzir na santidade o dia a dia de sua família. Que a paternidade responsável seja recuperada com todas as forças e singeleza da vocação. Que bom que a vida justa de São José estimula a cada pai a continuar a sua missão. Nós rezaremos por vocês nesta nossa semana, vocês pais, unidos às famílias, rezaremos pela santificação de todas. Cuidemos de amar e servir gestos de amor. A família é o primeiro seminário de toda e qualquer vocação. Então assim Deus abençoe, guarde, santifique à luz do lar de Nazaré nossos lares e nossas famílias nessa Semana Nacional da Família. Com muito carinho, no segundo domingo de agosto, nossa bênção especial a cada pai que constrói dia a dia a sua história. Junto ao lar de Nazaré, invocando também o apóstolo São Judas Tadeu de trabalho e Santa Rita de Cássia de minha terra natal, a você que é pai, por vocação e missão, desse permaneça neste domingo com muito carinho, muita saúde e paz, a bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Parabéns, papai. Aos pais que estão na eternidade, que descansem também em paz. Grato pela oportunidade no programa, uma abençoada semana para todos nós, com a graça de Deus. Que se multiplique entre nós as orações todas do Retiro do Clero Online nesta semana. Queridos irmãos e irmãs do programa Voz da Paróquia São João Bosco, Santuário São João Bosco, devotos de Nossa Senhora Auxiliadora e de São João Bosco, boa tarde. Continuemos a meditação sobre a Eucaristia, mistério central da Igreja Católica. O banquete pascal. A missa é ao mesmo tempo e inseparavelmente o memorial sacrificial no qual se pergunta e perpetua o sacrifício da cruz, e o banquete sagrado da comunhão ao corpo e ao sangue do Senhor. Mas a celebração do sacrifício eucarístico está orientada para a união íntima dos fiéis com Cristo pela comunhão. Comungar é receber o próprio Cristo que se ofereceu por nós. O altar, em torno do qual a Igreja está reunida na celebração da Eucaristia, representa os dois aspectos de um mesmo mistério, o altar do sacrifício e a mesa do Senhor. E isto tanto mais porque o altar cristão é o símbolo do próprio Cristo, presente no meio da Assembleia dos fiéis, ao mesmo tempo como vítima oferecida pela nossa reconciliação e como alimento celeste que se dá a nós. Com efeito, que é o altar de Cristo, senão a imagem do próprio corpo de Cristo, diz Santo Ambrósio. E alhures, o altar representa o corpo de Cristo, e o corpo de Cristo está sobre o altar. A liturgia exprime esta unidade do sacrifício e da comunhão em muitas orações. Assim a Igreja de Roma ora na sua anáfora: nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença
para que ao participar deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Pela intercessão de nossos auxiliadores, São João Bosco, desça sobre todos nós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Grande abraço, até a próxima, se Deus quiser. Uma boa tarde aos queridos ouvintes do programa Voz da Paróquia de São João Bosco. Mais uma vez, eu, Padre Magno, chego até você aí para dar apenas uma mensagem. Aqui nós temos como slogan central: somos da Paróquia de Cristo Rei, somos a família de Jesus. E é isso que eu quero dizer para você nesse dia em que nós damos praticamente início à Semana Nacional de Oração pela Família. Rezarmos pelos outros, reconhecer os defeitos, os limites, reconhecer as virtudes de cada um é sinal do amor de Deus. Assim sendo, a CNBB, Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, coloca para a nossa participação aí através do Dia dos Pais. E é muito importante que nós possamos rezar pela família e, sobretudo, entender que o Dia dos Pais é para que também nós possamos refletir a vocação da paternidade. Ser genitor é uma coisa, ser pai é outra. Então é muito diferente. A vocação da paternidade é aquele homem que é capaz realmente de saber ouvir, ter a sensibilidade para o amor, orientar os filhos naquilo que é realmente positivo, levar os filhos a um comprometimento de fé. Às vezes a gente escuta muito que aquela pessoa ajudou os filhos até certo tempo, às vezes 13, 14 anos, depois não conseguiu mais fazer. Ou então encontramos dizendo só os pontos negativos dos pais atuais. Não, nós precisamos de perceber, e assim sendo, também o homem deve olhar para si e se perguntar: Deus me concedeu essa característica de educar os filhos, de amar os filhos, de fazer para os filhos. Não é fazer tudo, mas sobretudo fazer com que eles possam encontrar o caminho da fé. Se o homem tem essa missão de pai, é para que ele possa realmente vislumbrar o amor de Deus, indicar para os seus filhos que Deus lhes confiou o caminho para que o reino de Deus aconteça. E aí não precisa realmente de espancar filhos, de brigar, de bater com filhos. De modo algum, é educá-los na fé, é educá-los para o amor, é viver cada vez mais a força e a graça de Deus. Portanto, também ser pai é uma questão vocacional. A pessoa não pode pensar simplesmente: vou casar. Não, ela precisa de perguntar: eu tenho vocação para o casamento? É isso que precisa, porque senão a pessoa casa, separa. Às vezes encontramos casais, homens e mulheres que falam assim: já estou no meu 3º casamento, separei. Isso é porque talvez não tenha a vocação para o casamento. E as outras situações e questões precisam de ser trabalhadas para que possam viver cada vez mais a força da fé. Por isso, eu digo para todos aqueles que estão namorando: faça essa pergunta e tenha a coragem de responder: eu tenho vocação para o casamento? Vocação para ser pai? Então isso é que faz a diferença para que nós possamos cada vez mais conduzir a nossa vida no caminho do amor de Deus. Portanto, essa semana começa a oração nacional da família, semana
dessa oração intensa, que nós possamos pedir à Sagrada Família que abra os nossos corações para que assim possamos viver também a nossa fé na harmonia de uma sociedade em que se apresenta o reino de Deus. Uma boa tarde para vocês, aí da Paróquia São João Bosco e região que estão nos ouvindo. Que Deus abençoe e coloque no coração de cada um a força e a graça. E a vocês, pais, nessa vocação, possa levar os filhos a perceber a presença de Deus Pai no nosso meio. A todos uma boa tarde. Caros ouvintes da Rádio Emboabas, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer um comentário do Evangelho do 19º domingo do Tempo Comum. No domingo passado, nós ouvimos o discurso explicativo que Jesus fez da multiplicação dos pães e dos peixes pronunciado na sinagoga de Cafarnaum. Neste discurso, ele se propõe como o pão da vida e convida as pessoas a aderirem à sua proposta para nunca mais terem fome. O texto do Evangelho segundo São João, nosso texto deste domingo, é a sequência do Evangelho lido domingo passado e se refere à murmuração dos judeus a propósito das palavras de Jesus e descreve o que aconteceu depois. Ouçamos o trecho do Evangelho de hoje, que é segundo São João, capítulo 6, versículos de 41 a 51. Naquele tempo, os judeus começaram a murmurar a respeito de Jesus, porque havia dito: "Eu sou o pão que desceu do céu." Eles comentavam: "Não é este Jesus, o filho de José? Não conhecemos seu pai e sua mãe? Como então pode dizer que desceu do céu?" Jesus respondeu: "Não murmureis entre vós. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram o maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente, e o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Pois bem, as pessoas que conversavam com Jesus não aceitam a sua pretensão de se apresentar como o pão que desceu do céu. Eles conhecem a origem humana de Jesus, sabem quem é o seu pai, que seu pai é José. Conhecem a sua mãe Maria e sua família. Desse modo, eles não querem aceitar que Jesus possa trazer aos homens a vida de Deus. Em vez de discutir a questão da sua origem divina, Jesus prefere dizer que o Pai lhes apresenta Jesus e lhes pede que vejam nele o pão de Deus para dar vida ao mundo. Mas os judeus não escutam Jesus e preferem ficar instalados num esquema de orgulho e de autossuficiência. E, por causa disso, eles pensam que não precisam de Deus. Eles pensam que não precisam do pão de Deus, que é o próprio Cristo Jesus. Eles se fecham e não aceitam a palavra de Jesus.
Para aqueles que realmente aceitam Jesus como o pão de Deus que desceu do céu, Jesus traz a vida eterna. Jesus é de fato o pão que permite ao homem saciar a sua fome de vida. A expressão eu sou é uma maneira de Jesus se revelar como sendo Deus, porque essa expressão corresponde ao nome de Deus. Eu sou aquele que sou, tal como Deus se apresenta para Moisés no livro do Êxodo. Isso manifesta a origem divina de Jesus e a validade da proposta de vida que ele traz. Quem adere a Jesus e quem acredita na proposta que ele veio apresentar encontra a vida definitiva. O que é decisivo nesse processo é o acreditar, isto é, aceitar Jesus e assumir os valores que ele veio propor. Essa vida que Jesus está disposto a oferecer não é uma vida fragmentada, limitada e finita, mas é uma vida verdadeira e eterna. Para reforçar essa visão, Jesus faz uma comparação entre o pão que ele veio oferecer e o maná que os hebreus comeram ao longo da sua caminhada pelo deserto. No deserto, os hebreus receberam o pão, o maná, que não lhes garantiu a vida eterna e definitiva. Mas o pão que Jesus quer oferecer à humanidade levará o povo a alcançar a meta da vida plena. Vida plena não indica aqui apenas um tempo sem fim, mas indica, sobretudo, uma vida com uma qualidade única, com uma qualidade ilimitada, uma vida total, a vida do homem plenamente realizado. Significa a vida em Deus. Jesus diz que o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo, conforme ele fala no versículo 51. Jesus vai dar a sua carne para que os homens tenham acesso a essa vida plena, total, definitiva. Então Jesus está aqui se referindo à sua carne física? Não. A carne de Jesus é a sua pessoa, essa pessoa que os discípulos conhecem e que se manifesta a ele todos os dias em gestos concretos de amor, de bondade, de solicitude, de misericórdia. Essa pessoa, que é Jesus, lhes revela o caminho para a vida verdadeira. Como? Nas atitudes e nas palavras de Jesus. Deus se manifesta na história da humanidade, se manifesta ao mundo, o Deus que ama os homens e que os convida, através de gestos concretos, a fazer da vida um dom e um serviço de amor. Jesus foi mostrando que ele é o dom, ou seja, o pão, oferecido pelo Pai para a vida do mundo. Agora fica uma pergunta para que possamos rezá-la e refleti-la neste fim de semana. Estamos dispostos a assimilar o projeto de Jesus e contribuir com ele para a construção do seu reino? Caros ouvintes do nosso programa A Voz da Paróquia São João Bosco, quero dar-lhes agora alguns avisos. No segundo domingo de agosto, celebramos o Dia dos Pais. Desejamos a todos os pais nossos parabéns e muitas felicidades. Venho hoje a Ti, Senhor, pedir que sustenta Tuas mãos divinas sobre todos os pais, abençoando-os. Abençoa, Senhor, o Pai amigo e companheiro, o Pai sempre presente, que oferece colo e estende a mão, mas também o Pai ausente, colocando todo o seu amor em seu coração. Abençoa, Senhor, o Pai que hoje recebe o abraço dos filhos e o Pai que chora a ausência do filho que partiu para Teus braços. Dai a este o consolo da mansa saudade e enxuga com Teu divino manto as lágrimas que vertem de seus olhos. Estenda, Senhor, Tuas mãos de amor sobre todos os pais.
concedendo a eles os dons da paciência, compreensão, tranquilidade, ternura, justiça, fé na vida e em seus filhos e amor, muito amor. E aos filhos cujos pais já estão juntos de Deus, dai a fé e o entendimento de que os pais nunca vão embora, eles apenas mudam de lugar. Amém. Nós teremos a Semana Nacional da Família, que irá de 8 a 14 de agosto. O tema será Alegria do Amor na Família. Em nossa paróquia, junto com a Pastoral Familiar, faremos a abertura oficial na missa das 19h30 do dia 8 e encerraremos a semana na missa das 19h30 do dia 15 de agosto. Fique atento à programação da Semana da Família, que será veiculada nas redes sociais do Santuário São João Bosco. No próximo domingo teremos o dia do dízimo. O dízimo é a forma de depositarmos nossa confiança em Deus, confiando na sua providência e vontade. Realizar a contribuição dele mensalmente é um ato de amor e entrega total a Deus. E por meio dessa entrega, o Senhor acolhe de bom grado e através desse gesto em dinheiro, não importa a quantia, você está fazendo uma ação social. Muito obrigado, minha irmã, meu irmão, pela sua generosidade. Abraços, bom fim de semana e Deus abençoe a todos. E chegamos ao final da nossa apresentação de hoje, agradecendo a gentileza de sua audiência e o apoio financeiro da Livraria da Paróquia de São João Bosco, Centro de Educação Psicomotora, Confecções João 23, Disque Cerveja Santa Rita, Ferragens União Limitada, Espaço Corpo Estúdio, Fisioterapeuta Lucilene Rita, Fonoaudióloga Lília Santos, Livraria Estela Matutina e Supermercado O Agostinho. Ao saudoso Lorival Gonçalves de Andrade, Dona Zezé, Dona Meire, Dona Sueli, Daniel e Bruno Mazzoni, a gratidão pelo horário na emissora. Ao pessoal no escritório, estúdio e transmissão, nosso muito obrigado. Um ótimo final de semana para todos e até o próximo sábado, neste mesmo horário, se Deus assim nos permitir.